Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre frutose. Pode ser que nos comentários todos vocês, tá bom? A internet não tá muito legal. Mas depois, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar também pelo WhatsApp, que eu estou à disposição, tá? Assim como as outras aulas, eu não vou demorar, porque eu sei que vocês têm muitos compromissos. E eu estou aqui para passar de maneira simples e com entendimento fácil, para que ao longo da vida de vocês passem as informações, aprendam e continuem tendo mais saúde e qualidade, tá bom? Então, hoje nossa aula é sobre frutose, bioquímica e suas implicações no organismo. Eu vou explicar de maneira bem simples para que vocês entendam. O que é a frutose? A frutose ela é um açúcar simples que tem dentro da fruta. Então, quando a gente consome uma fruta e sente aquele sabor doce, é a frutose, tá? E ele é encontrado, assim como a glicose, que é o açúcar que a gente tem no organismo que dá energia, e a sacarose, que é o açúcar da cana-de-açúcar. Sabe quando antigamente as pessoas consumiam, chupavam cana-de-açúcar para relaxar? Tinha a sacarose ali, que é um açúcar também, tá? E ela está presente de maneira natural. Então, eu tenho a frutose nas frutas, eu tenho a frutose nos legumes, e eu também tenho a frutose de maneira industrial nos alimentos industrializados, e eu vou mostrar para vocês. Aqui eu coloquei a fórmula bioquímica da frutose, tá? Tudo na nossa vida é química e bioquímica. O que é a química? É a reação química que faz bem ou faz mal dentro do corpo. E a bioquímica, bio significa vida. Então, é a reação química da vida que faz bem ou faz mal. E é essa interação com cada tipo sanguíneo que causa benefícios ou malefícios, e a gente vai ver agora. Olha só. Então, o que é a frutose? Ela pode ser encontrada nas frutas, ela também tem um nome diferente em produtos farmacêuticos, chamados de levulose. Carla, por que esses nomes estranhos? Porque eu quero que vocês aprendam e quando forem olhar, às vezes, algum suplemento que alguém consome ou forem comprar algo, bater o olho, viu levulose, não comprem. Por quê? Porque tem essa frutose e vocês vão entender por quê, tá? Ela pertence à família dos açúcares simples, como eu já falei. Então, tem nas frutas açucaradas, caramelizadas, na maçã do amor, que é tão gostosa, né? No mel, tá? E também em alguns vegetais. Aqui eu coloquei os principais, que é a beterraba, cenoura, cebola e alcachofra. Aqui vocês começam a observar que muitas vezes, Carla, eu consumo cebola e eu percebo que eu fico estufada. É por conta dessa frutose. Então, comecem a entender que tem alguns alimentos que às vezes vocês consomem e não fazem bem. Então, o corpo de vocês não está tolerando. Então, isso é um importante sinal para que vocês observem e por algum tempo parem de consumir e vão observando, tá? Por isso que a mentoria é ao longo do processo, para vocês terem conhecimento, tá? Além disso, nós temos frutose também de maneira industrializada. Da onde? Já vou explicar para vocês. Em produtos industrializados. Os refrigerantes, suco de frutas. O suco, Carla, o que é melhor? A fruta ou o suco de fruta? Primeiro, o suco da fruta, Deus fez a fruta ou o suco? Então, o melhor a ser consumido é a fruta, com a casca. Claro que se for uma casca que precisa ser retirada, ok. Mas consumir com um bagaço, tá? Para fazer um copo de suco de laranja, eu utilizo 4 laranjas. Então, perceba a descarga de frutose que tem nesse copo de 300 ml, tá? Então, é essa quantidade em excesso que causa mal. Além disso, também a gente tem o suco de fruta industrializado. Eu já falei para vocês e vou repetir. Na época de faculdade, eu fiz a última parte do estágio, eu fazia nutrição na PUC, e eu fiz numa indústria aqui em Maringá. E lá eu fiquei na área de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos alimentícios. E tinha a parte de testar alguns tipos de sucos. E eu tinha que trabalhar com a mistura ali e fazer a análise sensorial, que é o que as pessoas experimentam e dão nota para ver se aquele produto é bom ou não para ir para o mercado.
É uma linha de produção em pré-teste. E eu lembro que eu me assustei, porque na época era um suco à base de soja e era de maracujá. E o que eu imaginei na minha cabeça? Que ia ter polpa de maracujá, que ia ter coisas para se fazer um suco real. E de repente, quando eu entrei nessa área de pesquisa, quando eu abri embaixo, eram todos compostos químicos. Tinha frutose, tinha aromatizante, corante. E eu fiquei espantada. Eu falei, caramba, como é que eu vou trabalhar nessa área, que era uma área que eu estava apaixonada, mas que não tinha nada de verdade. Era tudo reação química. Corantes, conservantes, aditivos. E aí foi uma área que eu me desencantei muito. Fiz uma pós em P&D, que é Pesquisa e Desenvolvimento, mas eu comecei a ver que tinha algo que era contra aquilo que eu acreditava, porque eu até achava que um suco de caixinha, o suco de maracujá era para ter o quê? Maracujá. Tinha tudo, menos o maracujá. Era a polpa de maçã que era mais barata, era excesso de frutose, açúcares, corantes, aromatizantes, todos que pareciam o gosto da fruta sendo apreciada, colhida do pé. É surreal como eles conseguem desenvolver isso no laboratório. E a gente consumia achando que era o suco, né? Então foi aí que eu comecei a ficar descrença na área de produtos alimentícios, principalmente das indústrias, tá? A indústria sempre vai preferir o bolso dela. Não pensem que ela pensa em você. Ela quer que você se dane, que você fique compulsiva e quer que você gaste. Gastando com ela, ficando compulsiva, você vai para a indústria farmacêutica e vive nesse efeito uma vida. Então, em sucos de frutas industrializados, todos, tá? Barrinhas de cereais. Quando é que você escutou que barra de cereal era uma benção? Eu lembro que na época da faculdade, quando começou a surgir algumas barrinhas, foi aquele fuzuê, não, que faz bem, e as professoras falavam, não, que tem mais fibras, que é melhor que um chocolate. E a gente vê hoje que é uma porcaria. Então, não consumam barra de cereais, não consumam barra de proteína, gente, isso é um veneno. É cheio de frutose, isso vicia, tá? Vocês vão ver o que acontece. Cereais matinais adoçados. Gente, para de ficar se entupindo. As pessoas às vezes compram cereais matinais para as crianças, achando que está fazendo bem. Ai, porque tem fibras, é um veneno. Tem muita frutose e isso acaba com o corpo. É só vocês verem como as crianças hoje estão com grau de sobrepeso e obesidade com 4, 5 anos. Elas vivem ansiosas, vivem compulsivas por conta dessa frutose, tá? Molhos prontos, qualquer tipo de molho, doce ou salgado. Os ketchups da vida, aqueles molhos de maionese patê pronto, aquilo lá é um veneno, também tem frutose. Os biscoitos de maneira geral, recheados, sem rechear, biscoito Maria, etc. Os pães congelados, pães industrializados, o que você imaginar, tudo que você imaginar dentro de uma padaria hoje. Antigamente eu também trabalhei em padaria, sou bem rodada, né? Eu trabalhei em quase todas as áreas. Na verdade, a única área que eu não trabalhei foi hospitalar. Mas todas as áreas de nutrição eu trabalhei e a área de alimentos eu passei por todas as áreas. E eu trabalhei numa padaria por muito tempo e já tinham começado a implementar as pré-misturas, porque até então eram receitas caseiras. E com a industrialização, o boom da panificação em 2000, isso abriu como uma outra industrialização e começaram a fabricar pré-misturas. Tudo numa padaria hoje tem muita frutose, salgados, bolos, doces, tortas, o que vocês imaginarem, tá? Os doces, de maneira geral, independente dos doces, congelados, pré-congelado, caseiro, os bolos, gente, todos têm muita frutose, tá? Produtos prontos para consumo. Então, os nuggets da vida, produtos congelados, ultraprocessados, que são aqueles que já estão embalados para consumo, tá? Isso tudo tem um aporte muito forte de frutose, porque ela é altamente viciante. Pode passar, por favor. E aí, tem um professor de medicina que ele chama Richard Johnson, tá? Que ele é da Universidade de Colorado e ele é o autor do livro The Fat Switch, ou seja, o estopim da gordura, ou o início da geração de gordura. E nesse livro, se vocês quiserem depois consultar, comprarem na Amazon, tá? Ele fala muito sobre a frutose. E ele fala que a frutose ela não está ligada apenas
a obesidade, não é só ganhar peso. Tem muito mais consequências, como, por exemplo, o fígado gorduroso. Tem muita gente na internet que fala, nada a ver, fruta não engorda, fruta não dá fígado gorduroso. O problema é que as pessoas não comem só frutas. Elas comem no café da manhã frutas, com cereais matinais, com mel, porque dizem que o mel faz bem, com pão integral, com queijos. E aí elas fazem uma mistureba do caramba. E isso é o que gera, ao longo do tempo, problemas, tá? Mas antigamente só tinha fruta. Gente, não queiram comparar o trabalho braçal dos seus pais com o seu trabalho hoje. As pessoas comiam 3 refeições no máximo ao dia, 5h30 da tarde, estava todo mundo jantado, 6h30, 7 horas, estava todo mundo dormindo, para 4h30 da manhã estarem acordando e gastarem energia, iam a pé e trabalhavam braçal, eles queimavam esses alimentos. A alimentação antigamente não se tinha essa fartura de industrializados que tem hoje. O boom da década de 90 é que veio com a produção em massa de industrializados. Mas se vocês lembrarem, na época dos avós, perguntem para os avós de vocês qual é o doce preferido deles. É um doce de fruta, é um doce de leite. É algo simples. Esse boom dessa explosão é que veio o quê? Aliado ao excesso do consumo de frutas, mais sedentarismo, mais alto estresse, mais produtos ultraprocessados, produtos industrializados. Tudo isso veio um boom para destruir a nossa saúde. E olhem para as pessoas ao lado de vocês. É o tempo todo elas mascando. Elas não conseguem mais aguentar o tédio. Aqui em Maringá, olhem o quanto de cafeteria abriu esse ano, 2024. Olhem como a cada esquina, antigamente eu falava que tinha um cabeleireiro e uma farmácia. Hoje é um cabeleireiro, uma farmácia e uma cafeteria. É um boom e as pessoas estão cada vez mais vinculadas a isso. Elas não conseguem mais parar para prestar atenção e conversar sem estar tomando algo. Elas precisam mascar o tempo todo. É isso que acaba com o corpo. Porque não é só o açúcar da fruta. Vocês vão ver que os industrializados estão aí. Você consome a fruta, aí você consome o cereal matinal, aí você consome um pedaço de bolo. Olha o tanto de frutose que você coloca para dentro do seu corpo. E quanto você gasta isso? A maioria das vezes você fica sentada. A maioria das vezes você não consome a alimentação correta para o seu tipo sanguíneo, porque vocês aqui são selecionados a dedo. E o conhecimento para vocês, se vocês olharem na internet, nós temos um conhecimento contramão que traz muita saúde. Porque a maioria das pessoas querem o quê? Pessoas doentes e viciadas. Porque é isso que gera lucro. E eu não quero isso, por isso eu estou passando esse conhecimento para vocês, tá? E o Dr. Johnson, ele fala nesse livro, se vocês quiserem comprar ou baixar na Amazon depois, que a frutose ela está relacionada além do fígado gorduroso, porque tem médico falando que está normal. Gente, não acreditem. O médico, ele não é Deus. O médico é um ser humano que estudou e que ele trata doença, remédio, é isso que eles sabem. Não é normal ter nem 0,1% de gordura no fígado. O fígado não foi feito para armazenar gordura. E o excesso de frutose, que vem das frutas e dos industrializados, e o excesso de consumo diário, gera ao longo do tempo o fígado gorduroso. Não é você comer hoje um donuts que amanhã você vai ter um fígado gorduroso. É ao longo de 5, 10, 15, 20 anos. Ao longo da idade, nós vamos envelhecendo, as células vão envelhecendo. Quanto mais nutrição errada, mais desequilíbrio, mais acúmulo de gordura no corpo. Doenças no rim. Vou falar para vocês uma triste notícia. Daqui 10 anos, o que vocês veem de diabéticos hoje vai ser fazendo hemodiálise. Na faculdade, na época da faculdade, eu me formei em 2009. A professora falava assim, a próxima década vai ser de diabéticos. E naquela época, a gente mal sabia o que era diabetes tipo 1 e tipo 2. Diabetes estacional, então era mais difícil ainda. Hoje, 2009, 2024, olha quantas pessoas na família de vocês têm diabetes ou é pré-diabética. Então percebam que isso está aumentando. E infelizmente, muitas pessoas vão fazer hemodiálise. Por quê? Porque estão com o rim ferrado. E aí continuam escutando que não tem nada a ver. Mas continuam doentes, continuam com dores. Doenças metabólicas, diabetes, como eu falei aqui, pressão alta, a obesidade. Então, o Dr. Richard, ele fala sobre isso e ele grita
com muita clareza os riscos da frutose, independente se é frutose de frutas, o excesso, ou frutose industrializada, tá? Gente, isso aqui não é para alarmar vocês e ficar em desespero. Nunca mais vou comer fruta. Calma. O que eu estou passando é um conhecimento para vocês saberem e escolherem os alimentos na hora que vocês forem se alimentar. A alimentação certa. E equilibrar o nosso corpo. Primeiro, a frutose, ela também, tá? Auxilia na produção de ácido úrico quando vai numa via metabólica errada no fígado. Por exemplo, quando eu consumo muita frutose e eu consumi outro tipo de carboidrato junto, por exemplo, eu comi lá uma fruta, bati uma fruta com leite. Eu tenho a fruta que tem bastante frutose e tem um leite que tem açúcar, tá? O corpo vai preferir a glicose do leite do que a frutose, porque chega para o músculo mais rápido e armazenamento para o fígado. Então, o excesso dessa frutose, ela vai para o fígado e vai sobrecarregar o fígado. E vai aumentar ácido úrico. E esse ácido úrico, Carla, mas no nosso corpo não produz? O ácido úrico, ele é produzido de maneira natural pelo nosso corpo, através das proteínas da carne e das proteínas que a gente ingere. O ácido úrico em níveis normais no sangue, ele é um fator antioxidante. Ou seja, ele faz com que as células não tenham inflamação, que as nossas células gerem mais saúde, que gerem mais nutrição para o corpo. O que acontece é quando eu consumo frutose em excesso. Lembra que eu falei? Comi uma fruta, comi cereal matinal, comi um pedaço de pão e comi queijo. Esse excesso de combinação, que tem vários tipos de açúcares, inclusive a glicose e a frutose, na hora que vai captar lá pela absorção do intestino, a conversão do fígado vai preferir o quê? A glicose. Então vai ficar muita frutose na corrente sanguínea. E quando ela volta a circular, o fígado vai dizer assim: "Ê, caramba, você tá aqui de novo? Vou ter que te metabolizar." E quando vai fazer essa metabolização, produz excesso de ácido úrico. E esse excesso de a oxidação. Então, em vez de ele proteger a oxidação da célula, ele faz a célula se ferrar. Ele gera envelhecimento da célula, envelhecimento de pele, envelhecimento dos órgãos. Ele faz inflamações. Então, se vocês olharem aqui, a gota, ela é um sinal de inflamação. E aí, olha o que as pessoas falam. Menina, eu comecei a ter um tal de gota que doía minhas articulações. Fui no médico. O médico falou que é para cortar tudo que é proteína, que eu tô comendo muita proteína. Às vezes, o idoso nem consome muita proteína, porque ele não tem mais excesso de acidez no estômago para digerir. Mas ele consome muita fruta. Meu pai, por exemplo, meu pai tem 70 e poucos anos e ele consumia fruta que era o caramba. Ele comia 4, 5 frutas numa sentada depois do almoço. Eu dizia: "Pai, isso faz mal. Não comi fruta a vida toda." Tá bom. Um dia chegou na minha casa com o rabinho no meio das pernas, né? Quase sem bunda. Aí minha glicose tá quase 100. Eu falei: "Pai, tá pré-diabético. Continua consumindo mais uma bacia de fruta depois do almoço, depois do jantar." Porque ele ainda fazia 2 vezes. "Continua para o senhor morrer bem rápido." Aí ele ficou em desespero e falou: "Agora cortei a fruta." Por quê? Porque as pessoas têm mania de achar que porque é fruta faz bem. Aí você consome arroz, consome vários tipos de carboidrato ali, arroz, macarrão, que as pessoas consomem em excesso, e depois ainda consomem fruta depois do almoço. Aí elas querem ter saúde. E aí o médico manda cortar carnes, porque o excesso de carnes também tem a produção excessiva de ácido úrico. E aí ela continua comendo fruta doidado. E olha só, gota. Das cartilagens, a pessoa vai ficando com os dedos deformados, tanto do pé, das mãos, a dor é insuportável. E aí eu falo para vocês, quem é que tá errado?
A pessoa vive de remédio com dor, às vezes não consegue nem se movimentar direito, dependendo do estágio da doença, e continua diabetes. Então tá, linda, continua. Então o que eu quero que vocês façam é que o excesso de ácido úrico faz mal, assim como a falta dele também. Quando está em equilíbrio, ele auxilia o nosso corpo a ficar mais forte e saudável. Quando consumido em excesso frutas, cara, o que é excesso de frutas? Vou falar para vocês. Acima de 3 unidades ao dia, para mim já é excesso. Para qualquer tipo sanguíneo. Carla, mas eu sou A. Eu tolero bem. Sim, você tolera, só que você consome outras formas de carboidrato. Por isso que se vocês olharem nos protocolos, eu distribuo as frutas e eu falo, consuma mais tal horário, que a gente já vai explicar isso. Porque faz total diferença. Carla, mas e se eu comer ali de manhã, às vezes pode alterar a quantidade que eu coloquei para vocês? Não. Tanto que vocês veem os exames, quem já está me mandando análises de sangue, já tem melhorado e muito a relação da glicemia, a relação da inflamação. Por quê? Porque a gente vai reequilibrando o corpo. Por isso que a nutrição pelo tipo sanguíneo, ela é vida e ela muda a saúde das pessoas, tá? Então, quando o ácido úrico está em excesso, ele gera estresse oxidativo, ele destrói as células e causa inflamação. E a gota é um dos problemas. Pode passar, por favor. E aí, o que acontece? O que eu falei para vocês. Quando a gente consome, por exemplo, excesso de frutas, aí eu coloco lá, tomo leite, como pão, como passo requeijão ali no pão, como bolacha, como pedaço de bolo, eu vou elevar muito o nível de... Na hora de meu corpo vai preferir o quê? Se metabolizar e aonde produz excesso de ácido úrico. Esse excesso de ácido úrico é o que vai ferrando o corpo ao longo do tempo. Comecem a perceber pessoas que têm a pele com muita ruga. É por conta do excesso de frutose que elas têm ao longo da vida. Carla, mas o meu avô só comia fruta. Excesso de fruta, envelhecimento. O açúcar em excesso, ele quebra a produção de colágeno. Por isso que comigo vocês rejuvenescem. Porque a nutrição é através da desinflamação, é nutrição certa, com baixo teor de açúcar. O que vocês consomem de açúcar é suficiente para nutrir o corpo de vocês, para produzir colágeno, para estimular a nutrição certa e para ter saúde com qualidade, tá? Além disso, quando eu consumo essa frutose em excesso, a parte de ácido úrico vai embora, isso aumenta e gera inflamação. E se for em excesso abusivo, fígado gorduroso. Ai, mas eu ouvi falar que não tem nada a ver. Então, continua comendo fruta, linda. Daqui 5, 6 anos você faz um teste, você vai ver que você está pré-diabética. Porque a gente não consome frutas apenas com açúcar da frutose dentro da fruta. A gente consome produtos industrializados. Tudo que você imaginar, que você possa achar que frutose tem frutose. Eu gero gordura. Famosa pochete e a famosa o quê? Gordura que fica especialmente na barriga, tá bom? Então é muito importante que vocês tenham atenção. Além disso também, só um pouquinho aqui que a internet, isso. Além disso também gera compulsão. Por quê? Porque o excesso da frutose no nosso corpo ela paralisa os hormônios, literalmente, leptina e grelina, que tem lá no estômago e que atuam a nível cerebral para falar, chega, não precisa mais comer. Quando eu consumo uma fruta, consumo algum alimento da natureza, o meu corpo manda informação para o cérebro. Epa, deu, encheu a barriga, para. Quando eu consumo excesso de frutose, principalmente de industrializados, me gera compulsão, porque esse tipo de frutose é como se ele bloqueasse a ação da leptina e da grelina
E aí eu perco o centro de saciedade. Sabe quando você fala assim, menina, eu abri uma caixa de chocolate e eu comi a caixa inteira. Enquanto eu não vi o fim, eu não parei. Sabe por quê, linda? Porque a frutose estava gritando ali dentro desse alimento. Que eu nem falo que é alimento, é produto alimentício. Chocolates todos têm, tá? Salvo alguns, inclusive a marca que eu passo para vocês. A gente vai ter uma aula de rotulagem, vou explicar para vocês como vocês olharem rótulo e aprenderem de maneira simples, tá? Vai ser a nossa próxima aula. Mas a maioria dos alimentos hoje que são gostosos a nível de paladar tem muita frutose e gera o quê? Compulsão. É quando você fala assim, menina, eu abri uma batatinha, enquanto eu não vi o pacote terminar, eu não parei. Eu abri uma bolacha recheada, enquanto eu não vi o fim, eu não parei. Porque a indústria ela quer te viciar. Ela não quer que você fique bem, ela quer que você fique mal, compulsiva e dependente dela e da farmacêutica. Pode passar, por favor. E aí, o que é importante? A gente não deve exagerar no consumo de frutas, tá? As diretrizes brasileiras falam de 4 a 5 porções de frutas por dia. Eu ensinei isso durante 14 anos da minha vida profissional e hoje eu abomino isso, tá? Eu, Carla Manfrinato. Por quê? Porque eu consumia fruta, continuava com resistência insulínica e gorda. Então, na verdade, hoje eu falo que de 2 a 3, no máximo, para alguns tipos sanguíneos que eu vou falar agora, ok. Para outro, nada a ver. Porque isso gera muito problema ao longo do tempo. Não é um dia, quando você tem 25 anos, linda, você pode consumir uma bacia de ovo, que isso aí não vai te ferrar. Quero ver com 50. Espera que vocês vão ver. Esses extremismos é que geram problemas lá na frente, tá? Então, não exagerar no consumo de frutose. As frutas, não é porque é fruta que você tem que sentar com a bacia, igual vai fazer, e comer um monte. Suco de fruta. Você vai em qualquer lugar, as pessoas pedem suco de fruta. De 4 até 5 frutas, se bate ali, olha a descarga de frutose que vai para o seu corpo. E você não toma só uma vez no dia, linda. Às vezes você toma de manhã, à tarde, à noite. Aí você come a fruta. Aí você come industrializado. Aí você come pedacinhos de bolo. Aí vai cantar parabéns para a amiga do trabalho. Chega um bolo recheado. Aí você come. Aí você toma um refri. Aí você fala que não tem nada a ver. Então entendam que o que eu estou falando aqui para vocês é para vocês abrirem, expandirem a consciência. E os exemplos que eu dou é justamente o que a gente vê no dia a dia, que eu fazia também. Você pega um pedaço de chocolate, você come a caixa inteira, por quê? Porque ele tem muita frutose e eles querem, o foco é viciar você. E eu já vou mostrar qual é a frutose do cão que faz isso com você, tá? Eu falo para vocês, e aqui também é interessante consumir sempre pela manhã. Lembra que eu falo para vocês? Gente, consuma no café da manhã. Consuma antes do treino, porque você vai treinar e esse açúcar vai ser degradado, tá? Não consumam fruta à noite, nenhum tipo de... Eu já fiz todos os testes, tá? Antes de ensinar vocês, lá atrás, eu comia fruta 8 horas da noite. Eu comia carboidrato depois das 6. E o meu corpo respondia absurdamente, para bom ou para ruim. Então, tudo que eu ensino para vocês hoje é daquilo que eu experienciei na prática, não é teoria. Por isso que você tem tanto resultado. Porque o que eu vou passar para vocês, ou dá certo, porque eu já testei. Eu não estou falando isso aqui de balela, estou falando aquilo que eu experienciei que realmente funciona, tá? Então, tentem consumir, no máximo, de manhã as frutas. Carla, mas à tarde, às vezes depois do almoço, me dá uma vontade de um doce. Então, eu vou falar para você fazer um teste. Esses dias eu fiz comigo e deu certo. Antes de almoçar, come uma fruta. Vai ali, tá terminando de fazer a comida, 10, 15 minutos antes, come uma fruta e depois almoça. E aí tira um pouco do carboidrato que você vai consumir na hora do almoço. Isso tem trabalhado os níveis de açúcar normal no meu corpo e aí à tarde não baixa aquele pico de vontade de comer um doce. Por que depois do almoço dá um pico de vontade de comer doce? Porque o açúcar, na hora que está sendo degradado, ele é absorvido muito rápido e não dá tempo do cérebro entender. E isso faz com que gere uma liberação de necessidade de açúcar.
E por isso que você fica, às vezes, desesperado para comer um doce. Nem sempre é síndrome fúngica ou desbiose intestinal. Às vezes é por conta disso mesmo. Então, eu fiz um teste esses dias e eu comi, eu sou tipo O, e eu cheguei em casa com muita fome na hora do almoço. Eu falei, gente, tô com muita fome, pelo amor de Deus. Eu comi uma banana nica enquanto eu estava terminando de preparar a alimentação. E aí, eu comi só um pedaço de batata doce, porque eu já tinha comido uma banana, e comi os legumes e a carne. E aí eu não tive esse pico. Aí hoje eu fiz de novo. Eu falei, caramba! Então, regularizando isso, eu já consigo o quê? Quando eu jogo esse açúcar, ele já é absorvido, o corpo já entra com homeostase de açúcar e não dá esse desespero à tarde, tá? Então, vocês podem fazer esse teste. Não é para comer a fruta com a comida, gente. Não é para colocar na comida a fruta. E nem comer fruta depois do almoço. Porque gera muitas toxinas. A frutose, ela é única, ela é uma molécula. Então, na hora que chega no intestino, ela é absorvida rápido. Então, quando você chega com muita fome na hora do almoço, meu Deus, eu preciso de alguma coisa. É como se você estivesse com baixo açúcar no sangue. Quando você come uma fruta, já gera um pico rápido. Você espera ali 10, 15 minutos, esse açúcar já foi embora, e aí você consumindo os alimentos, tá vindo outros alimentos e gera essa estabilidade no sangue, tá? Então, façam esse teste se vocês tiverem essa vontade. Se não tiverem a vontade à tarde, não tem problema. Mas prefiram o horário da manhã para as frutas. Carla, até qual horário você recomenda? Para todos os tipos sanguíneos. Até as 15h30. No máximo, gritando 4 horas, se você for fazer um cardio ou for para academia. Caso contrário, não consuma fruta após as 4 horas da tarde. A gente tem baixa produção hormonal depois das 4 horas. A gente já está preparando o corpo para reduzir digestão. Essa frutose fica circulante aí muito tempo e ela vai gerar problema ao longo dos anos, tá? Então, prestem atenção. Excesso de frutose também dá gordura, triglicérides alto, acúmulo de gordura e fígado gorduroso ao longo do tempo. Não é consumindo hoje, consumindo ao longo do tempo, tá? Pode passar, por favor. E aí, qual é a frutose? Qual é a filha da mãe industrial que fizeram em laboratório e que vicia a gente ao nível hard? Tcharam! Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Vou tomar até uma água aqui agora. O que vocês estão vendo aí de amarelinho, brilhando como o sol? Milho. Eu não gosto do milho, tá? Milho foi para engordar boi. Quer ferrar seu corpo? Come milho. Ah, tem alguns tipos sanguíneos que falam. Eu não recomendo para nenhum tipo sanguíneo, tá? Não vejo benefício em relação a milho. Já testei várias vezes e sempre me ferrei com milho, tá? O milho é uma gramínea, a gente não tem capacidade digestiva, tá? E ele gera resistência insulínica, ele engorda pra caramba. O milho é para engordar boi. Então, se você quer engordar, consuma bastante milho. Quer ter diabetes, consuma bastante milho. O milho, o xarope de milho, que eu já vou mostrar para vocês, que é o HFCS. Só volta lá um pouquinho, por favor, na imagem. Ele está escondido naquele hambúrguer do Mac, sabe? Naquele ketchup gostosos, aqueles molhos industrializados, naquele mel caro, naquela Coke, naqueles salgadinhos congelados, prontos para consumo, na batatinha do Max, nos sucos de caixinha, no danoninho que seu filho toma, no leite em pó. Olha como a indústria ama vocês. Ah, ela quer só fazer um agrado, é só um carinho. Isso aqui, pessoal, tomem cuidado. Tem também em suplementos, para viciar você. Sabe quando eu falo assim, nossa, Carla, passa um suplemento tão ruim. Gente, suplemento não é para ser bom. Bom é comida. Suplemento é suplementar aquilo que o corpo precisa por conta da falta de absorção que você não tem mais por conta da sua idade. Eu nunca vou passar suplemento bom para vocês. Nunca vai ser gostosinho, sabor de morango, docinho, não vai ser. Porque eu não vou inflamar o corpo de vocês. Eu tô aqui para gerar saúde, não para gerar doença. Pode passar, por favor. Então, prestem atenção. O HFCS, ele é um xarope de milho com alta frutose, alta concentração de frutose. Ele também é conhecido como isomalte.
Carla, então aquelas bebidas de corridas são pura frutose? Isso. O que acontece com as pessoas correndo? Anda 3 passos, já quer tomar um Gatorade, já quer tomar um isomalte, já quer usar um gelzinho, né, na corrida. Continua, linda. Depois você vai ver o que acontece lá na frente. Ele é um amido, o HFCS é um amido de milho puro. É extraído do milho e ele é usado em grande escala em alimentos industrializados e também em fórmulas farmacêuticas, tá? Quando ele é adicionado em doces, refrigerantes, ele baixa o custo, tem um sabor gostoso, viciante. É você abrir um pacote de álcool e querer comer até o fim. Isso aí, com certeza, tem xarope de milho, tá? Além disso, também torna o produto mais acessível e aumenta o tempo de vida de prateleira. O que é isso, Carla? O produto fica lá por meses armazenado. Os todinhos da vida, né? Ou as frutas em caldas que você compra, os molhos. Olha a data de validade. Os pães, os congelados. E eles são altamente, as pizzas, altamente viciantes. Sabe quando você fala assim, gente, eu preciso comer aquela pizza hoje. Hoje é sexta-feira, meu Deus do céu, tinha que me dar um funiquito. Com certeza tem frutose embutida. Tem um isomalte ali. Por quê? Precisa te gerar um paladar gostoso. As lasanhas prontas, os congelados, da Sadia, da Perdigão, que faz tanto amor por você. Praticidade, né? Depois você gasta arrumando aquilo que a indústria de alimentos tentou destruir, ou já destruiu. Então, tomem cuidado com isso, tá? Carla, você está muito irônica. Eu tô porque eu quero que vocês abram os olhos. Nunca mais vocês vão olhar esses alimentos, esses produtos alimentícios no mercado com os mesmos olhos depois dessa aula. Eu tô aqui para abrir o olho de vocês. Por isso, quando eu chego no mercado, eu não tenho prazer em comprar nada dessas coisas, porque eu sei que isso é uma armadilha para destruir a saúde. E eu compro coisas simples. Tanto que eu abri minha geladeira hoje, eu quase chorei. Não, chorei não, dei risada, né? Porque eu falei, gente, eu sou muito focada. Eu vou mostrar para vocês mais para frente a geladeira. Mas tem o quê? Praticamente só aquilo que eu consumo mesmo que faz bem meu tipo sanguíneo. Não tem porcaria. Porque isso aqui eu tirei da minha vida. Ah, mas seu marido não come? Claro, ele é gordo. Uma época ele quis fazer comigo, depois ele voltou, o problema é dele, tem 50 anos. Cada um cuida da sua vida. Mas eu priorizo a minha saúde. Eu respeito a individualidade dele, não vou contra, porque quem vai escolher a doença é ele, não eu. Então, eu quero que vocês tenham consciência que aquilo que vocês escolhem é para vocês, não é para forçar o outro a nada, tá? Pode passar. E aí, o HFCS, ele não é apenas um adoçante, ou seja, ele não é apenas algo para adoçar, mas ele também induz a compulsão alimentar, como eu falei para vocês, o desespero de abrir uma caixa de bis e comer inteira. E, como desenho ao lado, ao longo do tempo, gordura no fígado, resistência insulínica. E isso gera também tempo de vida de validade, baixo de produtos. Sabe quando você entra no mercado, tem aquele monte de produto baratinho? A loja de R$1, cara. Aqui no Brasil tem loja de R$1. Aí em Portugal deve ter algumas lojas que são fáceis de comprar doces, industrializados baratinhos, altamente ricos em frutoses, tá? E aí, isso é bom para a indústria e o valor do produto cai, por quê? Porque eles não se preocupam com a deterioração do sabor, ou seja, o sabor não muda. Ele continua com o mesmo sabor. Bolacha recheada, por exemplo, por que ela não estraga? Altamente rica em HFCS. Então, prestem atenção a hora que vocês vão comprar as coisas no mercado, que vocês estão pagando para amanhã ficarem doentes. Isso é muito sério. Pode passar, por favor. E aí, o que isso tem a ver com os tipos sanguíneos? Cada tipo sanguíneo tem a sua particularidade em relação aos alimentos. E isso varia por conta da resposta imunológica, tá? Então, sempre olhem as listas de substituições que eu passo para vocês, para quem já está mais avançado, e os protocolos alimentares. Meus queridos e minhas queridas, eu não coloco ali nada que você vá consumir que faça mal. Se não está na lista naquele momento, no protocolo, é que não é para consumir. Porque existe um passo a passo para nutrir o corpo, para desinflamar, para reestruturar,
para você chegar no seu objetivo. Então, cada protocolo ele tem um foco, tá? Por isso que tem tipos sanguíneos que podem consumir mais frutas e outros não. A única fruta que todos os tipos sanguíneos podem consumir, se não tiver gastrite, úlcera, queimação, é o limão. Caso contrário, vocês devem olhar as listas e sempre observar. Mas, Carla, o que essas frutas podem ocasionar ao longo do tempo no corpo? Olha só. Antes da gente falar, vamos entender como é que a gente deve escolher a fruta, tá? As frutas sempre devem ser escolhidas de acordo com a sazonalidade. Lá no final da aula vai ter um QR Code que a Ter Maravilhosa fez para vocês. Vocês vão escanear e vocês vão ter a lista de frutas, legumes e verduras ao longo do ano. Então, vocês vão começar a olhar quais são os meses que aquela fruta está em época. A fruta de sazonalidade é aquela da época que a própria natureza dá. Ela tem mais nutrientes, ela é mais docinha, ela é mais saborosa e ela é mais nutritiva para o corpo, tá? A compatibilidade com o tipo sanguíneo. Então, não fiquem comendo fruta à torta e à direita, porque fruta é saudável. Gente, é saudável para quem? Em qual momento, tá? Horário de consumo, igual eu falei para vocês. Pela manhã ou antes do almoço, não consumam fruta à noite. Fruta à noite não é legal estar consumindo, tá? E o estado de saúde, por exemplo, se você tem diabetes, evite. Eu falo isso porque tem sempre algumas pessoas que às vezes falam que o açúcar no sangue tá legal, só que de repente no final de semana comeram mais açúcar. E aí vão fazer exame de sangue na segunda e dá muito alterado e o médico já acha que tá pré-diabético. Para vocês verem que o nosso corpo, depende do horário e da carga que você dá de açúcar para esse corpo, seja frutose, seja a glicose, o corpo não dá conta de processar, ele ainda está tentando. E é isso que vai inflamando, é isso que vai estragando o nosso corpo e vai causando inflamações e doenças ao longo do tempo. Então prestem atenção, desculpa. Façam a alimentação de vocês um horário sagrado para a saúde de vocês, qualidade e bem-estar, tá? Pode passar. E aí, agora sim, o que acontece em cada tipo sanguíneo? Primeiro, a resposta está no sistema imune. Então, desde a hora que o alimento entra lá na língua e desce para o estômago, ali eu já tenho células que estão boas ou não para interpretar aquele alimento. E é isso que vai fazer com que elas aglutinem, virem uma bolinha ou não. E esse excesso de bolinha, ele cai lá para o intestino, é absorvido pelo intestino e ele vai circular e vai gerando inflamações. É como se fosse uma bolinha que vai irritando toda a área do corpo. E dependendo do tipo sanguíneo, ele vai parar em órgãos como fígado, como rim, como pâncreas, como pulmão, coração, articulações e vai gerando doença ao longo do tempo. Primeiro gera dor, depois gera desconforto. 5, 10, 15 anos, a doença se instala. O corpo, ele sempre grita que a gente não está acostumado a observar. E é isso que eu ensino para vocês, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui as laranjas. Laranjas, elas são altamente nocivas para o tipo sanguíneo O, A e AB. Ai, mas eu amo laranja. Não, você não ama laranja. Você foi criada com alguém que te amava e que fazia suco de laranja para você todos os dias. E aí você suco por você não ama o suco. Quando você toma o suco, você lembra do gesto de carinho que aquela pessoa tinha. Hoje você é adulto e você sabe escolher. A laranja era uma coisa que sempre que eu comia irritava meu estômago e meu estômago ficava distendido. Eu falava, gente, mas eu só tomei suco de laranja. Quando eu aprendi que era altamente nocivo para o tipo O e eu larguei, nunca mais eu senti isso, tá? O que a laranja causa? Inflamações nas articulações. Aí você fala assim, nossa, gente, ai, eu acordei, eu tô erguendo, parece que tudo dói, parece que a sua junta parece que está apertada. Isso é inflamação por conta da laranja. Dores musculares, às vezes você acha que é da academia. Que da academia, linda? Você nem pegou tanto peso assim, nem treinou tanto, nem fez série de 12, 14 para falar que tá doendo. Isso é por conta da alimentação.
A laranja, por conta das lectinas, vão parando, se depositando no tecido muscular e vão gerando inflamações. E nos pulmões, tá? Podendo ocasionar, por exemplo, alguns tipos de bronquites, inflamações dos brônquios, pode chegar até a desenvolver pneumonia se a imunidade estiver muito baixa, tá? A laranja, ela é benéfica apenas para o tipo sanguíneo B. Tipo sanguíneo B pode consumir laranja, porque a laranja não faz mal. Então, percebam que a laranja não é tudo aquilo que você imaginava, meu querido e minha querida. Eu sei que a gente fica triste, mas depois acostuma, porque a gente se sente tão bem que você fala assim, esse alimento nem é tão importante na minha vida. E não é mesmo, é a emoção, tá? E como os tipos sanguíneos reagem à frutose? Então, é aquilo que eu falo. Observem as frutas que tem. Nunca dê preferência a um suco do que consumir uma fruta. O que eu falei para vocês? 2 a 3 frutas por dia, nem é porção, é fruta. Quando você consome um copo de suco, quantas frutas tem? Eu falei 4. Já ultrapassou. Isso numa refeição. Depois você come um bolo, depois você come um salgado, depois você toma um refri. Ao longo do dia, contabiliza o quanto de frutose foi para dentro do seu corpo e ela está circulando ali, ferrando o seu corpo. É isso que ao longo do tempo gera doença. Então, consumam de acordo com o tipo sanguíneo. O tipo O, ele é o mais intolerante para a frutose. O tipo O, marquem aí, 50% da população mundial é tipo O. É o que mais se ferra consumindo frutose. Observem ao redor de vocês como a gente tem pessoas que estão com, muitas vezes, a parte das costas largas, braços gordos, quadradas, com barriga. Isso é resistência insulínica. E muitas vezes é por conta do excesso de frutose. Porque a gente aprende que é banana com whey, não sei o que com whey, fruta com whey, bato fruta com colágeno. E olha aí. Hoje teve uma moça que ela luta, acho que jiu-jitsu, judô, alguma coisa assim, que ela escreveu assim. Caramba, agora tá entendido. Por que eu vivo lutando? As pessoas falam, cara, você luta um monte, não emagrece, ainda é resistente à insulina. Agora eu tô entendendo. Então percebam que às vezes a pessoa treina um monte, faz um monte de coisa, mas come errado. 98% do seu resultado é alimentação, 2% é treino. Não adianta você se matar numa esteira, chegar em casa e comer um boi, eu comer errado. Vai gerar inflamação, vai continuar gorda. Então tem todo um processo. A alimentação é a base, tá? Frutas em excesso, o mel, gente. Alimentos com frutose, as bebidas esportivas que eu vou passar para vocês daqui a pouco, tá? Ou amido de milho, que contém aquele mel caro, contém 55% de frutose. Olha o que ocasiona no tipo O. Dores musculares e articulares. Unhas descascadas, é quando ela lasca. Problemas na cartilagem, artrite que se transforma futuramente em artrose. Redução da densidade óssea, osteopenia, quando você está ali com 40, 42 anos, e osteoporose acima dos 60 anos. Queda de cabelo, às vezes você está comendo um monte de fruta e fala assim, gente, meu cabelo começou a cair. Será que eu tenho que comer mais proteína? Às vezes é o excesso de frutose que está ferrando seu corpo, tá? Fadiga, cansaço. Quantas pessoas que eu converso, nossa, não tenho energia para nada, tô fadigada. Nossa, a minha cabeça não raciocina por conta do excesso de frutose. Excesso de açúcar no sangue, a hiperglicemia, que é a resistência insulínica. Que isso vai gerar gordura abdominal, braço gordo, costas largas, era o que eu tinha, tá? E depressão, por quê? Porque a frutose em excesso, quando ela é metabolizada pelo fígado, ela gera neuroinflamação. Inflama literalmente a nossa mente e isso reduz a produção de hormônios do bem-estar, como dopamina, serotonina. E hoje, muitas pessoas têm problemas de intestino, desbiose intestinal, o leaky gut, que é o intestino poroso, por conta desse desequilíbrio alimentar, e elas têm depressão e vão para o médico e realmente não tem produção de dopamina e serotonina, tá lá embaixo. E os médicos prescrevem vários remédios e, às vezes, com a alimentação correta, a gente consegue melhorar muito isso. Crise de ansiedade, crise de pânico. Esses dias eu estava conversando com uma mentorada e ela disse assim, Carla,
Eu tinha muitas crises de pânico. E eu tomava café o dia inteiro, ela é tipo O. Por isso, ela falou, eu parei de ter crise de pânico. Por quê? Porque tem alimentos que são startup para determinados tipos de doenças no corpo. Quando você tira a raiz, o corpo para de responder aquilo, porque é um efeito causa e resposta. Eu consumo, o corpo responde. Eu consumo, o corpo responde. Então, quando é mais novo, ele responde rápido, você nem sente. Mas quando você passa os 35, 40, aí a história é outra, tá? Pode passar. E aí, os atletas do tipo O são os que mais sofrem, sabe por quê? Porque eles vivem com Gatorade, eles param de ficar correndo e querendo tomar Gatorade, gelzinho, não sei do que lá. Esses suplementos, eles fazem um estrago, porque o excesso de frutose causa lesões musculares e articulares. Quando é que você viu um atleta no final da vida? Tá bem. Ou ele tá obeso, ou ele tá arregaçado, ou as articulações destruíram. Olhem em volta de vocês. Dificilmente você pega um atleta quando ele parou, que ele tá bem. Porque se ele faz muito uso de frutose, seja a relação de frutas, carboidratos e principalmente isotônicos, excesso desses tipos de suplementos, ele acaba o final da vida destruído. Observem como os atletas se destroem depois da vida. A pele envelhece muito, eles ou ficam obesos, ou ficam cheios de problemas, ou você olha para eles, parece que eles estão 30, 40 anos com mais envelhecimento. É um ou outro que fica bem, que consegue controlar isso. Por quê? Porque o excesso de estresse dos treinos, aliado a esse tipo de alimentação, acaba com o corpo. Gera praticamente uma mina de radical livre. E isso acaba com o corpo em todos os sentidos, principalmente lesões musculares. Quando é que você não vê um jogador ou uma pessoa que é atleta ter problema? Ah, Carla, mas isso não é geral. Isso não é geral? Se você observar a alimentação, eles treinam intenso, sim. Mas não é só isso. O corpo humano ele foi feito para aguentar altamente impacto. Ele só não foi feito para aguentar o impacto de um acidente. Mas fora os outros, todos os impactos, corrida, aguentar peso, tudo isso nosso corpo foi feito. E o que entra em desequilíbrio é alimentação e excesso de treino. Aí sim, se eu não dou nutrição certa, o meu corpo não vai ter uma articulação extremamente rígida. Então, o risco de estourar é muito mais fácil. Se eu não gero uma nutrição certa para o meu músculo, ele não vai suportar a explosão daquele treino. E aí ele rompe. Tudo é alimentação. A alimentação é o combustível de um carro. Se você coloca um combustível ruim, vai dar ruim uma hora. Pode passar, por favor. E aí, ainda os indivíduos tipo O, Carla, mas por que o tipo O? Porque o tipo O é o que mais se ferra com a frutose. Porque ele é o primitivo e é o das cavernas. E o que menos teve acesso no início a frutas, porque naquela época só tinha carnes, legumes, algumas raízes. Então, as frutas para nós, gente, se eu comer 2 dias frutas, eu viro um baiacu. Eu incho, os braços ficam mais gordos, eu fico mais rechonchuda. E quando eu fico, às vezes, 1, 2 dias sem comer nenhuma fruta, eu fico super bem. Porque as frutas, os legumes têm os carboidratos que o tipo O precisa. Então, você não precisa se entupir de fruta, porque você não consegue digerir se você for tipo O, tá? Se você é O, no máximo, 1 fruta a 2 por dia, no máximo. Mas quando eu falo 2, é se você estiver fazendo treino de hipertrofia e já chegou num patamar legal e agora você quer ganhar massa muscular. Caso contrário, 1. E se você ainda estiver no processo de emagrecimento, eu falo, a cada 2 dias consumir uma fruta, não mais que isso. Carla, mas você coloca nos protocolos. Sim, eu coloco nos protocolos porque a gente tem a fase de desinflamação, reestruturação. Eu coloco sempre é muito pouca. Sempre é uma vez ou outra. Nunca é em excesso, porque o excesso de frutas não faz bem, tá? Melhor consumir mais vegetais do que as frutas, tá? Carboidratos como as raízes,
batata doce, mandioquinha salsa, mandioca, são melhores de serem consumidas para o tipo O do que, por exemplo, as frutas, tá? A digestão é muito melhor. Os tipos sanguíneos A, B e AB toleram melhor as frutas. Carly, qual é a quantidade? 3 frutas até as 3h30, 4 horas da tarde. Para o tipo sanguíneo A, B e AB são excelentes. Vocês conseguem digerir, vocês conseguem metabolizar. E isso vai gerar muita qualidade para o corpo de vocês. Porque o tipo sanguíneo A, ele vem dos agricultores, da produção em massa, principalmente de frutas. Então, vocês têm uma facilidade maior em digerir essa frutose. O tipo B, ele vem de carne vermelha. Então, ele também foi para o pasto, ele também foi produzir. Então, ele tolera melhor. E o AB, ele é uma junção dos dois, então ele tolera melhor frutas do que o tipo sanguíneo O. O tipo sanguíneo é o que mais tem que evitar para não causar problemas, tá? Pode passar, por favor. E aí, o que pode acontecer com excesso de frutose para o tipo O, tá? Doenças autoimunes, artrite reumatoide, lúpus, tireoidite Hashimoto e esclerose múltipla. Esclerose múltipla, se começar a ter, zerar a fruta, porque a frutose ela entra numa área muito inflamatória para o cérebro e a esclerose múltipla está relacionada à inflamação, tá? Pode passar, por favor. E aí, quando eu estou com de frutose, isso para todos os tipos sanguíneos. Cãibras e formigamentos. Então, às vezes você acha assim, é falta de vitamina B12, nem tudo é B12, nem tudo é D3, tá? Às vezes excesso de frutas. Carla, qual seria o excesso? A porção que falam aí, de 4 a 5 porções por dia, eu acho um absurdo. Não consumo isso, tá? Esse excesso de frutose pode ser cãibra e formigamento, pode ser dores musculares e articulares, diabetes, como é o que mais tem hoje, depressão, em especial para o tipo O, tá? Frieira. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, estou com frieira, por que será? Às vezes é o excesso de frutose que está consumindo, tá? Osteoporose, como eu já falei, pericardite, que é uma inflamação do coração, uma parte do pericárdio, que é uma parte do coração, tá? Excesso de frutose, baixa imunidade, a bactéria se aloja lá e gera uma inflamação, tá? Parece um papel, que elas são finas, e problemas de tireoide, que o tipo O e todos os tipos sanguíneos podem ter com excesso de frutose. Então, hipotiroidismo, hiperinflamações, nódulos, tá? Por isso que eu falo para vocês, em média, 56% da população pode ter algum tipo de nódulo na tireoide, mas não significa que ele seja benigno, maligno, tá? Às vezes é por conta da inflamação do corpo pelo excesso da frutose. Porque às vezes você fala assim, mas cara, eu não consumo fruta. Não, mas se entope de industrializado, linda. Cheio de frutose. E às vezes, você voltando para uma alimentação, desinflamando, nutrindo seu corpo através do tipo sanguíneo, esses nódulos até somem. Porque o nódulo, ele é um tipo de inflamação. É para o quê? Para dizer que o seu corpo não está sendo nutrido corretamente. Logo, a tireoide não funciona correto. Aí faz o exame, o ultrassom. Realmente estou de tireoide. Tá, eu também tinha lá atrás. Achava que a tireoide não funcionava. Hoje, não tenho nada. Então, não se preocupem com esse excesso de, nossa, eu tenho isso, tenho aquilo. Às vezes é o excesso de inflamação. Quando você tira essa inflamação, tudo muda, tá? Bócio, que é aquele problema que as pessoas têm de ficar com papada, tá? E a inflamação, como eu já falei para vocês. Pode passar, por favor. E aí, aqui, se vocês clicarem, colocarem a câmera do celular com QR Code, vocês conseguem baixar essas análises dos produtos comercializados através das frutas, verduras e legumes, tá? Hoje foi essa aula sobre frutose, espero que vocês tenham gostado, que tenham aberto a mente de vocês, que agora vocês comecem a entender como funciona e escolher o que é melhor para vocês. Por isso que os protocolos, se vocês olharem, são alimentos simples,
Agora vocês começam a entender por que a quantidade de frutas é menor do que aquilo que vocês acreditavam, porque a gente aprende que fruta é bom para todo mundo, no volume, e não é bem assim. Entendam, hoje a gente não está mais na década de 1920, em que as pessoas andavam 10 quilômetros por dia a pé e trabalhavam na roça. Hoje a gente trabalha sentado, mental, e o risco para doenças e o excesso de alimentos à vontade é o que geram a maioria das doenças. Então, comecem a prestar atenção e façam as melhores escolhas, tudo bem? Eu não consigo ver aqui porque a internet está um pouco ruim, mas se tiver alguma dúvida, manda aqui no meu WhatsApp que eu já vou responder vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!